O Grêmio perdeu na estreia da Sul-Americana e o vestiário reagiu. Luiz Castro parece estar entrando no alvo da direção. O treinador sabe que o Grenal ganha um peso extremamente importante. E um dirigente que antes blindava, agora adota um discurso um pouco mais ameno sobre o treinador. A gente vai falar sobre o ambiente de cobrança que se instaurou no Grêmio depois de um City Torque 0 tricolor lá em Montevidéu, aqui no Diário do Grêmio KTO. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre a derrota do Grêmio fora de casa, mais uma vez, né? O Grêmio numa sequência negativa. Antes deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Esse conteúdo é um oferecimento de KTO para você brincar, se divertir com juízo, com responsabilidade, tem que ter a cabeça no lugar, é um site proibido para menor de idade. Tiger Junk e eu, na última hora da dupla KTO, nós tínhamos dito que o Grêmio venceria a equipe do City Torque, né? Não deu certo, mas lembra, é para brincar, é para se divertir, juízo só se for maior de idade para brincar lá na KTO, tá bom? Vamos conversar aqui porque foi 1-0 o City Torque em cima do Grêmio. Resultado que não só deixou muita gente chateada na KTO, mas que deixou todos os gremistas irritados. Afinal de contas, o Grêmio ele está abraçando uma fase extremamente negativa. E uma fase que vai deixar o Grêmio e o time do Luiz Castro numa situação grande de pressão. Eu falo isso porque agora são 4 jogos sem vencer. E o Grêmio vai para um clássico Grenal pressionado no estádio Beira-Rio por uma resposta do treinador, do time, de um todo. E a gente não sabe o que vai acontecer depois desse Grenal, ainda mais em caso de derrota. Tá muito difícil ler e avaliar o que vem acontecendo. Agora, sobre o jogo específico, o técnico Luiz Castro concorda com uma ideia. O Grêmio mereceu perder. De acordo com o treinador, foi o pior jogo da temporada. Além disso, afirmou que não há nada positivo de se levar dos jogos contra o Torque e contra o Remo. É algo que vem preocupando, é algo que vem deixando a comissão técnica estarrecida, o comportamento dos jogadores. A leitura do Castro, e ela foi muito clara na entrevista coletiva, é de que o lado emocional se esfarelou depois do jogo contra o Remo. E coisas que o time já sabia fazer parece ter desaprendido, porque os atletas não conseguem mais repetir, e quando tentam, erram. E isso está deixando todo mundo ainda mais nervoso. Então o time vai nervoso para o Clássico Grenal. Mais do que pressionado, vai nervoso. O que se vê em campo hoje é um Grêmio com baixa produção ofensiva, que começa até competindo, mas que perde intensidade. Se tu quiser saber um pouco mais do que eu achei da partida, recomendo assistir o nosso pós-jogo, tá? Depois da derrota, gravei um vídeo, e eu acho que a gente pode abordar muito o lado individual nesse 1-0 para o City Torque, porque individualmente o time deveu e deveu muito. Agora eu preciso falar sobre o cenário, porque tá piorando. Tá piorando o ambiente interno, a direção se manifestou, o Dutra Júnior, vice de futebol, admitiu que as coisas não estão boas, as cobranças internas, de acordo com ele, já começaram no vestiário, no ambiente do Grêmio, e mais do que isso, né? Ele fala que o Grêmio já tem um pré-diagnóstico do momento atravessado. Talvez sobre o treinador, talvez sobre o vestiário. Eu não sei o que ele quis falar sobre esse diagnóstico ou pré-diagnóstico. O fato é que o Dutra não defendeu o Castro como já defendeu em outros momentos. Ele disse que o trabalho do Castro é um trabalho normal, com exceção dos 2 últimos jogos, onde o Grêmio deveu e deveu demais. Eu não vi um homem forte nos seus posicionamentos como o Dutra abraçar o técnico Luiz Castro da forma como já havia abraçado em outras ocasiões. Pode ser o baque pela derrota, pode ser a mágoa, mas fica aqui uma dúvida. E eu acho que fica aqui uma ideia de que o Castro ele está entrando já para uma zona de ou dar resultado, ou a direção vai agir e talvez até faça mudanças fortes dentro do CT Presidente Luiz Carvalho. O zagueiro Walter Kahneman também falou. Aliás, poucos jogadores falaram depois do jogo.
Mas o Kahneman foi questionado sobre o ambiente, ele disse que não faz sentido falar sobre treinador. Uma resposta direta que evita qualquer tipo de crise pública, mas que mostra também uma tentativa do líder do vestiário em proteger, eu acho que essa é a palavra, proteger o técnico Luiz Castro nesse momento. O Grenal mudou completamente de peso, tá? O Grêmio está chegando com 4 resultados negativos, não sabe o que é vencer 4 partidas, uma sequência que está incomodando e que vai fazer mudanças, vai gerar mudanças. O Castro ele meio que deixou isso no ar. O time não tem dado resposta, tem que mudar. O jogo precisa ser à altura da camisa do Grêmio. E essa foi a promessa, inclusive, feita pelo vice de futebol na sua manifestação depois da partida. Então, a gente vai ter pouco tempo de preparação no Grêmio, mas ainda assim um tempo muito intenso e com mudanças sendo trabalhadas. Para fechar, se as coisas já não estão boas agora, eu preciso dizer que o Dodi já é desfalque para o Grenal nesse momento. Tá? Eu digo isso porque ele sentiu dores no adutor da coxa, os exames apontaram um edema, não é nada grave, mas exige preservação e ele deve ficar de fora pelo que a gente tem aí de retrospecto de jogadores que sentem na véspera do Grenal uma situação como essa. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. A gente se vê. Tchau, tchau.